Muito bem, como a gente sabia, Lula não compareceu ao debate e a campanha do Flávio já tinha dito que se Lula não fosse, não iria também. Sabia, evidentemente, que o Lula não iria e arranjou essa desculpa, vamos dizer assim, para não comparecer. E aí depois o Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais para tentar justificar e até enobrecer a sua amarelada. Claro que é um vídeo roteirizado por marqueteiros e Flávio Bolsonaro lendo o teleprompter. É só assim que ele se sente à vontade. Então, eu vou torrar um pouquinho a paciência de vocês rodando esse vídeo. Não é inteiro, porque ele inseriu ali algumas notícias de TV que eu não posso reproduzir aqui no canal, porque tem questões de direitos autorais, mas tem todo o comentário com a narrativa que ele quer emplacar. Veja se vocês acreditam, se vocês confiam numa figura que dá esse tipo de alegação. Pode soltar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas fica comigo até o final porque é muito importante. Eu quero debater sim, mas eu quero debater com quem está destruindo o Brasil e piorando a sua vida. Eu quero debater com quem faz com que a caixa de bis com 20 unidades passe a ter 16, o papel higiênico com 40 metros passe a ter 36, faz até a dúzia de 12 ovos virarem 10. Eu quero debater com quem acabou com o poder de compra dos brasileiros, com quem está endividando as famílias, sufocando as empresas, empresários e microempreendedores. Eu quero debater com um responsável por sufocar quem gera emprego nesse país, com quem expulsou mais de 200 indústrias para o Paraguai, com quem provocou mais de 5 mil pedidos de recuperação judicial de empresas, com quem obrigou até a Casas Bahia a fechar mais de 300 lojas. Eu quero debater com quem é responsável por você, cidadão, trabalhador, estar parcelando em até 6 vezes uma pizza no iFood. Eu quero debater com quem não acredita em Deus, porque quando eu for presidente, um dos meus primeiros atos será decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. É com esse cara que eu quero debater, com quem está destruindo o Brasil e representa um projeto que já deu errado. E olha que interessante, enquanto a sua família está fazendo conta no supermercado, o que está acontecendo lá em cima, lá em Brasília? O filho do atual presidente, o Lulinha, é alvo de vários inquéritos para investigar tráfico de influência, corrupção e repasses para ele da lobista do careca do INSS. E as mensagens da Polícia Federal, você viu? Nosso futuro é a Suíça. O futuro deles é a Suíça. O seu presente é parcelar a pizza em 6 vezes e andar na rua olhando para trás, para ver se não tem alguém te seguindo para roubar o seu celular. Eles vão ao Planalto discutir contrato, percentual de lucro, negócio com o governo. Você vai ao mercado e quando consegue comprar, leva menos comida. É por isso que eu falo que o projeto deles já deu errado. Não deu errado para eles, deu errado para você. Mas eu não fiz esse vídeo só para falar deles. Se fosse só para criticar, eu nem precisava de tanto tempo aqui. Então, deixa eu falar o que é que eu vou fazer de diferente. Bom, primeiro, o seu dinheiro volta para o seu bolso. O atual governo gasta demais e aumenta impostos para arrecadar ainda mais para pagar as despesas. Mas eles gastam cada vez mais e precisam aumentar ainda mais os impostos. Gente, a conta não vai fechar nunca. O governo se entope em dívidas e puxa você por um endividamento também, já que a sua dívida é corrigida com base na taxa de juros que o governo jogou lá na lua. Então, quem paga a conta do gasto descontrolado do governo é a dona de casa no caixa do supermercado, é o microempreendedor que não está mais conseguindo pagar suas contas. Menos impostos sobre quem produz, menos peso do governo sobre quem emprega. Corte na burocracia, corte na corrupção, corte nos atos normativos, corte em decretos, corte em portarias, corte nos impostos. É isso que significa o tesouraço que eu vou fazer. Segundo, segurança de verdade. Facção criminosa tem que ser tratada como o que é: organização terrorista. Não é o caso de política social, é o caso de polícia, de lei dura, para prender bandido violento e manter preso, fora de circulação. Vai ter que trabalhar para pagar
a sua estadia no presídio. E os nossos policiais vão ter respaldo legal para trabalharem, ao invés de terem que responder a processo só porque trabalharam. Terceiro, um país que respeita a sua fé e a sua família. Deus, pátria, família e liberdade não são um slogan de campanha para mim, são fundamentos para a vida. Os que vão debater hoje não são meus adversários. Eu respeito todos eles, mas eles definitivamente não são meus adversários. O meu adversário é quem está no poder e está destruindo o Brasil. E você sabe muito bem de quem que eu estou falando. O meu adversário é quem está no poder, você sabe quem ele é. É com ele que eu quero debater. E você pode ter certeza, nós vamos tirar o Brasil do vermelho, vamos tirar as famílias do vermelho. E em outubro, o Brasil vai vencer. Tá aí o Flávio Bolsonaro, e o que eu escrevi no X foi justamente: Flávio Bolsonaro é o centrão de teleprompter, o candidato do TP. Para quem não é do ramo, TP é aí a abreviatura de teleprompter. Postou vídeo roteirizado por marqueteiros para tentar justificar e enobrecer sua amarelada para o debate. Ele diz no vídeo, aspas, eu quero debater sim, mas com quem está destruindo o Brasil, fecho aspas. E então lê uma lista de sujeiras do Lula, na qual busca limpar a sua própria. E todo o vídeo pode ser resumido exatamente assim. Só aceito debater no pântano para fazer da lama alheia o sabonete da minha. É isso que o Flávio Bolsonaro quer. É que o Lula eventualmente diga que ele mandou mensagens, mandou áudio, visitou o Daniel Vorcaro, e aí ele possa fazer toda essa listinha do histórico de escândalos envolvendo Lula, envolvendo o PT, envolvendo Lulinha, corrupção, tráfico de influência, tudo isso que está em torno desses escândalos, e não precise justificar nada em relação às suas próprias atitudes. E fique falando em nome de Deus e Jesus Cristo. Olha esse trecho. Eu quero debater com quem não acredita em Deus, porque quando eu for presidente, um dos meus primeiros atos será decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. É com esse cara que eu quero debater. Flávio Bolsonaro, posando ali de enviado de Deus, de representante da fé cristã. Ora, se é para falar em nome de Deus, se é para falar em nome de Jesus Cristo, é melhor não ter funcionário fantasma em gabinete. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou 12 no gabinete do Flávio, na Assembleia Legislativa do Estado. Rastreou com comprovantes a transferência de salário pago desses assessores para o operador, como considerou o Fabrício Queiroz, e mostrou comprovadamente que o Queiroz estava pagando despesas pessoais do Flávio Bolsonaro. Tem foto do Queiroz que eu já mostrei aqui no caixa do banco, pagando as mensalidades. Aí você tem o comprovante daquele título, que foi inclusive checado na própria escola onde as filhas estudam, fora financiamento de imóvel, plano de saúde, etc. Então quem é Flávio Bolsonaro para falar em nome de Deus e de Jesus Cristo? Ali na frente ele fala, é por isso que eu falo que o projeto deles já deu errado. Não deu errado para eles, deu errado para você. Fecha o aspas para o Flávio Bolsonaro. O projeto político da família Bolsonaro, no sentido de ganho pessoal, não deu errado para o Flávio. Ele mora numa mansão de mais de 6 milhões de reais. Para ele deu certo. Não deu certo é para o povo do Rio de Janeiro, que estava sob o governo Cláudio Castro, está aí, condenado à inelegibilidade, alvo de operações de busca e apreensão, sujeira por todo lado naquele governo do aliado dele, Flávio. O Rodrigo Bacelar, aliado do Flávio, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi preso por vazar informação para o braço político do Comando Vermelho. Então, quem é essa figura para falar em nome de Deus nesse textinho escrito por marqueteiro e lido no teleprompter? É uma vergonha que esse cidadão não tenha ido ao debate quando ele se diz oposição ao atual presidente da República, se nega a falar para os brasileiros porque sabia que ia ser confrontado por pessoas do campo político da direita em relação às suas próprias atitudes. Não podia ficar só se limpando na sujeira do Lula, que existe, mas isso não dá legitimidade, não deveria dar legitimidade a ele perante a sociedade para ficar só apontando o dedo para o outro lado, sem prestar contas, inclusive sobre o filme Dark Horse, por falar em prestar contas, o que foi citado por Ronaldo Caiado no debate.
o Dark Horse, do qual o Flávio não prestou contas, prometeu em 30 dias e não entregou, e do outro lado você tem o Lula no Dark Lobby, do Lulinha. Próximo print. A gente se acostumou a ver candidatos servindo de escada a populistas em debates, como os do PSOL a Lula e Padre Kelmon a Jair Bolsonaro. Mas Romeu Zema lançou a amarelada solidária a Flávio Bolsonaro, elevando a sabugice a um novo patamar. O novo, Partido Novo, virou linha auxiliar de Fujão. Olha, a amarelada solidária do Zema é um dos maiores vexames da história do Partido Novo. Ele é um candidato que está com 2% nas pesquisas, é um partido que foi criado para ser diferente, tinha a oportunidade de falar para a população brasileira, de expor as suas críticas, e vai dar a alegação de que não consegue ir de São Paulo para o Rio porque vai para a sabatina do Jornal Nacional, não ia ter tempo para se preparar. Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, passei fim de semana lá, voltei a São Paulo, estava acompanhando o debate ontem lá do Rio de Janeiro, já estou aqui fazendo o programa. Quer dizer, é uma piada, uma alegação mentirosa, falsa, cínica. E é preciso dizer isso a respeito daquelas pessoas que estão fugindo da prestação de contas à sociedade e de um posicionamento firme. Afinal, o senhor critica as condutas do Lula e o senhor passa pano para as condutas do Flávio? O senhor critica também as condutas do Flávio? Então seja claro, seja transparente. O que acontece com o partido? O Partido Novo não deixa o seu candidato criticar alguém que não esteja no campo lulista? É por isso que preferiu fugir? Então, muito vexaminosa essa ausência. Pode colocar o próximo print? Romeu Zema até treinou no domingo para correr do debate. Daí o print que eu tirei do story dele no Instagram. Domingo, postou lá, aproveitando o intervalo. Tá com fone de ouvido, camisa suada, do lado de esteira, onde se corre em academia. E botou 4 emojis do bonequinho correndo. Então, estava se preparando para correr do debate, para fugir, para amarelar. Mais um episódio, repito, vergonhoso do Partido Novo, que foi criado para ser diferente e acabou virando esse puxadinho do bolsonarismo. Aproveito para registrar a postagem do João Amoedo, um dos seus fundadores. Lula e Flávio não irão ao debate hoje, isso foi domingo, né? A lógica dos dois é a mesma, apostam nos eleitores que buscam um líder populista e desprezam aqueles interessados em propostas para o país. Infelizmente, o primeiro grupo é hoje muito maior do que o segundo, e isso fala muito sobre o futuro do nosso país. Já a desistência de Zema, que tem apenas 2% nas pesquisas e a obrigação de divulgar o seu partido, não tem lógica. O único motivo racional seria o reconhecimento da equipe do candidato do seu despreparo. Fecho aspas aí para o João Amoedo, dá uma alfinetada no Zema, dizendo que a sua equipe o considerou despreparado, então achou melhor ele ficar de fora. Próximo print. O Ronaldo Caiado comentou o seguinte sobre a amarelada alheia. Fugir do debate é um desrespeito com a organização, com quem assiste, principalmente com você, eleitor. Eu fui e apresentei minhas propostas e os nossos resultados de gestão. Quem não tem o que mostrar prefere se esconder e dar desculpas. Típico de rejeitados. Próximo print, o Renan Santos comentando o mesmo assunto do debate. Eu não sei se ganhei ou perdi eleitores, mas não é sobre isso. Falei apenas o que estava na garganta de tanta gente que rejeita esses cretinos. Estou leve. Então, 2 posturas aí sobre a ausência alheia e sobre a própria presença. O que aconteceu no debate? Para a gente traçar aqui um resumo, que hoje o programa tem que ser sintético. Renan Santos, ele tem esse tom que vários segmentos da população, e principalmente no mercado da comunicação, consideram muito agressivo. O Augusto Cury, do Avante, que é um vendedor de livro, de algo próximo da autoajuda, para não dizer autoajuda, ele falou que o Renan Santos era muito agressivo ali no meio do debate, porque o Renan já começou chamando Lula e Flávio de criminosos, de canalhas, de covardes, que são palavras sintéticas, são rótulos, você pode concordar, você pode discordar, mas são palavras fortes, que não descrevem minuciosamente as condutas, mas geram um posicionamento imediato, gera uma atenção àquilo que o sujeito está falando. Quando ele faz isso, obviamente, ele ganha um engajamento numa base que acredita em tudo aquilo, ele ganha atenção, acaba furando uma certa bolha, mas ganha também rejeição daquelas pessoas que consideram isso muito agressivo.
Então, é o cálculo político aí do partido Missão. Evidentemente, cada um faz o seu juízo. Não é o meu tom, não é o meu estilo, não é algo que eu acho que vale a pena elogiar por ser feito dessa maneira. Porque existe uma diferença, que é uma diferença que tem uma nuance que é muito sutil. Eu defendo a incisividade. Agora, o que eu entendo é que é possível ser incisivo sem ser agressivo. E essa é a diferença. Eu consigo compreender a tática de ser mais agressivo para chamar mais atenção, porque falta oportunidade, porque quer ficar sendo lembrado como aquele que mais criticou os dois lados, pode eventualmente usar algumas declarações que deu, inclusive com previsões sobre o futuro lá na frente, se tudo aquilo acontecer, para mostrar que estava apontando. No entanto, se perde também alguma coisa. E eu entendo que o importante num debate é você ser incisivo, didático e articulado, trazendo elementos para nutrir o juízo do eleitor. Claro que na arena política se tenta moldar o juízo do eleitor, é diferente do trabalho jornalístico. Agora, o que se tem com Renan Santos e Ronaldo Caiado é um que é mais incisivo, mas que muitas vezes ultrapassa aquele tom e gera uma percepção de agressividade, e outro que tem uma bagagem, que tem uma experiência, que consegue contrastar um tanto com essa agressividade, mas que várias vezes fica monocórdio, várias vezes fica até um tanto insosso, para não dizer soporífero, né, que dá vontade de dormir. Agora, o Caiado, ao lado do Renan, ele consegue atrair um público mais moderado, porque ele estava presente, ao contrário do Flávio, e não é tão agressivo quanto o Renan. Ao passo que o Renan mostra ali para algumas pessoas que eventualmente pode subir um tom demais, etc., mas pelo menos diz aquilo que pensa, pelo menos é autêntico e tal, que é uma percepção comum ao longo da nossa história. O próprio Jair Bolsonaro já gerou essa percepção. Assim como muitos acreditavam em 2024 que Pablo Marçal era assim, embora seja alguém com mais escândalos nas costas do que todos esses três que compareceram ao debate. Então você tem essas diferenças aí que talvez pudessem ser conjugadas em um candidato. Mais incisividade, com mais experiência, sem deixar a peteca cair. Próximo print. O Caiado falou, tudo que eu falei aqui vem de uma experiência de 40 anos de vida na política e vocês nunca viram nada que atingisse a minha honra. Vocês nunca me viram em rachadinha, Petrolão, no INSS, no Banco Master. Vocês nunca me viram vinculado à bandalheira de roubar aposentado. Nós andamos com dignidade pelas ruas. As pessoas nos respeitam. Quer dizer, é menos rótulo contra Lula e Bolsonaro, menos ataque pessoal e mais essa sutileza de citação aos escândalos nos quais eles estão envolvidos ou que os atingiram. Próximo print. Educação é algo em que eu me empenhei desde o segundo ano do ensino fundamental. Eu criei, junto aos prefeitos e prefeitas, condições para levar essas crianças a terem competitividade. Eu vou ampliar muito isso, e o aluno vai sair com 2 diplomas. Isso não foi levado adiante porque o governo Lula simplesmente não prestigiou essa situação. A pessoa já começar a ganhar o próprio dinheiro exatamente no final do ensino médio. Então, essa é uma posição do Caiado sobre educação. Eu separei uma do Renan também sobre segurança pública, porque aqui não posso mostrar os vídeos do debate, senão dá problema aí, direitos autorais no YouTube. Próximo print, só para a gente ter um panorama do que aconteceu, né? O Renan, eu queria fazer uma pergunta para o candidato Lula, mas ele não veio. Foi a primeira vez que o Renan teve a oportunidade de perguntar, ele fez essa gracinha para marcar, de fato, a amarelada, a fuga do Lula. Próximo. E o Renan fez essa postagem sobre Lula e Flávio. Flávio precisa explicar ao Brasil por que seu melhor amigo, Willer Tomás, é tão próximo de figuras sujas até o talo no escândalo do INSS. Aí tem a foto do Flávio com esse advogado, que tem lá o rancho do Tomás, que é onde teve a pool party do Centrão, que era ali a foto do lado. Vocês que conhecem essa foto por esse programa sabem daquele trechinho ali, não vou precisar nem mostrar. No tweet de baixo, ele falou, Lula precisa explicar toda a amizade de seu filho com a lobista do careca do INSS. Eu acho importante, quando os candidatos estão no debate da TV, explicar os escândalos, não é só mencionar, não é só falar rachadinha e tal. Muitas vezes falaram rachadinha. Só que lá no final o Renan deu uma frase, que embolsa o salário dos assessores e fica com uma parte, a outra usa para comprar casa e tal.
é uma maneira sintética de explicar. Eu acho que o importante é você mostrar para a população, quando tem a oportunidade, exatamente qual é a conduta que você está criticando. Se aquilo ficar adensado, condensado num rótulo, você pode gerar uma percepção de que você é só alguém que está disputando o cargo, que quer o poder, que odeia ele, que está sendo agressivo, etc. Então, assim, eu entendo estrategicamente, mas eu acho que isso pode ser feito de uma maneira melhor. Próximo. Estado de sítio e GLO. GLO é garantia da lei e da ordem, né? São dois mecanismos aí que o Renan propõe para a segurança pública em áreas dominadas pelo crime organizado. Passar a rapa em faccionados, construção de superpresídios, cooperação entre estados no combate ao crime, estado que não ajudar sofrerá intervenção. Falou muito disso dos governos do PT, por exemplo, no Ceará, na Bahia. Quer dizer que se não quiserem combater a criminalidade, então vai haver uma intervenção federal. Falou também a respeito da construção de presídios. Sim, ele falou em banho de sangue, né, que é mais uma expressão. Ele até antes de falar falou assim: o Augusto Cury vai me achar agressivo de novo, mas no primeiro dia de governo já quero dar um banho de sangue. Se os bandidos se entregarem, ok, vão passar 30, 40, 50 anos na prisão, mas se não, a gente vai fazer um banho de sangue, vai matar eles. Enfim, deu esse indicativo que é o discurso mais duro também, mais apelativo que ele tem feito na área de segurança pública. E é óbvio que é passível de diversas... apontei, porque é sempre um perigo que se dê legitimidade de uma maneira muito genérica. Não é que eu seja contra operações policiais que, diante do enfrentamento da resistência de bandidos que precisam ser tirados de territórios dominados pelo crime, que esses bandidos sejam mortos em confronto. Quer dizer, isso é um recurso de legítima defesa da polícia na reintegração de território no país. Mas a maneira como se fala, eventualmente, pode dar legitimidade a justiceiros, a inconsequência, a irresponsabilidade, eventualmente, inocentes morrem no fogo cruzado. Mas o Renan é alguém que tem cognição, tem articulação, se for contestado, ele pode trabalhar isso, mas ele prefere a síntese para gerar manchete. Repito, isso gera engajamento por um lado e gera rejeição pelo outro. As pessoas, muitas vezes em corrida eleitoral, elas têm dificuldade de pensar com a cabeça, como... Eu ia falar, pensar com a mentalidade alheia, mas é preciso entender que nem todo mundo tem a mesma matriz moral do que você, para usar a expressão que eu utilizei aqui outro dia, citando o livro A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. Então, tem segmentos diferentes da população que percebem determinados discursos de diferentes maneiras. E, numa eleição, se busca atingir determinado eleitorado para se ter aí uma classificação para o segundo turno, uma eventual vitória. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.